Desejo a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, sobre todos vocês, no dia a dia de vocês, que a paz de Deus vos acompanhe. Hoje eu vou trazer mais uma reflexão dos ensinamentos de ouro, áureos de Jesus para as nossas vidas. Eu venho falando sobre o Sermão da Montanha e vou continuar falando sobre o Sermão da Montanha. Já gravei até o versículo de número 11, né, onde complementa o 10, o 12 também, o 10. E hoje eu vou estar falando sobre Mateus capítulo 5, versículo de número 13 a versículo número 16, sobre o sal da terra e luz do mundo, né, sobre o que significa essa medida chamada alqueire. Por que Jesus usou essas comparações para referir-se aos discípulos que eles são sal, que eles são luz do mundo? Então é sobre isso que eu vou estar falando com vocês hoje aqui. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho, deixa o teu like se você gostou do vídeo. Bom, Jesus diz assim, Mateus capítulo 5, versículo de número 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, o sal ele tinha uma função tanto de dar sabor à comida quanto de conservar alimentos. E até hoje, vocês sabem disso, que o sal tem essa função. Uma comida, né, sem sal, ou se o sal ele for insípido, ele perder a característica dele, a função dele, de salgar, de temperar, de conservar, de dar sabor, de potencializar mais o sabor, de que presta? Que adianta você ter sal na sua cozinha de casa e o sal não dá sabor? Ele não vale de nada. Que adianta você tentar conservar um alimento com sal que não tem a função de conservar, o seu alimento não vai ser conservado? Então ele perde a sua característica, ele perde a sua utilidade. E o que é que as pessoas faziam com um sal desse? Lançava fora. E os homens pisavam ele. Hoje a gente joga no lixo, e o pessoal do lixo faz a coleta, e daí é lançado também num montão de lixo. Bom, era dessa forma, e é dessa forma. Então o que Jesus está querendo falar para a gente é sobre a identidade cristã, sobre a característica, a função que os discípulos tinham quanto ao reino de Deus, de ser sal da terra, de tanto conservar como dar sabor a esta vida, que eles têm uma função de semear o evangelho, de ter uma vida diferente, uma vida exemplar. Então, se eles perdessem essa identidade em Cristo, essa comunhão em Cristo, essa comunhão com o Pai, de que serviria? Eu fiz algumas anotações para ilustrar melhor esse texto, como, por exemplo, se a fruteira ela perder a sua função de dar frutos, por exemplo, uma mangueira ou uma jaqueira, de que ela serve mais? Vai servir ainda para dar sombra ou para usar as suas madeiras, suas lenhas para queimar, mas para se alimentar delas já não serve mais. Se o mar secar, de que adianta mais as águas do mar? E se secou, vai ser um grande deserto desse mundo. Se o rio está poluído, de que nos aproveita um rio poluído? Você não pode tomar banho nesse rio, não pode usar dessa água para lavar roupa, não pode também comer os peixes que tiver nesse rio, porque estão contaminados e é difícil que os peixes sobrevivam muito tempo com a água contaminada. Se você tem um carro, está na sua casa, na sua garagem, ele está sem combustível, de que serve esse carro? Se você precisar fazer um socorro, socorrer alguém da sua família, por exemplo, e não tem combustível nenhum naquele carro, e de que ele serve naquele momento? Está sem combustível. Pouca utilidade terá. Se você tem redes sociais, mas está sem internet, de que serve as redes sociais sem a internet? De nada serve. Então, se perdermos nossa identidade cristã, se perdermos a nossa amizade com Jesus, a comunhão com o Pai Celestial, de que nos aproveita? De que nós servimos ainda se perdermos essa nossa identidade? Não prestaremos mais para dar testemunho de Jesus, a não ser uma coisa que nos resta, o arrependimento de coração diante de Deus. Então, se a gente não se arrepender, só vamos prestar para ser lançado fora e ser pisado pelos homens.
ou para ser queimado, como a fruteira que eu falei para vocês, a mangueira e a jaqueira. Para nada prestaremos, se para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Então nós temos uma função. A função de ser sal da terra, a função de ser exemplo em Cristo Jesus para esse mundo. Então Jesus chama a atenção dos discípulos para isso. Vós sois o sal da terra. Você é sal da terra. Cuidado para não se tornar insípido, para não perder a sua característica, a sua função no reino de Deus. Versículo 14, Jesus, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, ou seja, uma cidade que estava no monte, principalmente naquela época, todo mundo via, principalmente durante o dia. Né? Você via aquela cidade sobre o monte. Depois ele diz, não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Vamos refletir aqui um pouco sobre, trazer algumas explicações, a questão da candeia que não se colocava debaixo do alqueire. Então, fazendo uma pesquisa, uma busca, né, o que é o alqueire. Então, o alqueire, ele primeiro tem sua origem no árabe. Vem de alqueire, que significa cesta ou saco para medir. Aqui no texto bíblico refere-se a uma cesta ou um vaso de medir grãos, secos, cereais. É isso que se refere. E essa medida, né, de capacidade, né, de volume, varia muito de acordo com a região. Por exemplo, uns dizem que varia 8,5 litros, outros 10 litros, outros 13, variando, chegando até a 19,3 litros. Outros chegam a dizer até que valeria uma EFA, ou seja, 32 ou 37 litros, mas aí varia. Depois dessa medida alqueire, ela passou a ser usada como unidade de medidas agrárias, para medir superfícies de terra. E aí também essa medida variava de acordo com a região, de acordo com o estado. Por exemplo, aqui no Brasil, no alqueire paulista, ele vale 24.200 metros quadrados, ou seja, cerca de 2,42 hectares. Já o alqueire do norte, ele valia 27.225 metros quadrados, 2,72 hectares. O alqueire mineiro, 48.400 metros quadrados, ou seja, 4,84 hectares. E o alqueire baiano, 96.800 metros quadrados. Então, variável, ele passou a ser usado depois como uma unidade de medida agrária. Mas antes era usado, né, como unidade de capacidade. E muitas referências tomavam o alqueire como essa medida. Então, ele era usado praticamente para as pessoas transportar grãos, guardar grãos, cereais que eles cultivavam. E que Jesus diz o seguinte, né, que não se acende a cadeia e coloca debaixo do alqueire. Ou seja, debaixo de uma cesta, debaixo de um vaso desse daí, porque ele não vai dar luz, não vai ter a função. Quando você acende uma candeia de fato, é importante se coloque, naquela época, né, se colocasse no velador, que era um suporte de colocar lamparinas, o candeeiro, por exemplo. E aí dava luz a todos que estavam naquele compartimento, todos viam. Então Jesus traz essa lição, né, para nós sobre como era usado, né, a candeia, não se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, que é esse suporte para dar a luz a todos que estão na casa. Então observe que Jesus fala de duas coisas. A cidade que está no monte, veja, está em cima e todos veem, e a candeia que se coloca no velador, que todos também vão ver e vão trazer luz para todos eles. E isso está dentro do contexto que ele traz sobre ser luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E aí é quando ele diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, assim resplandeça. Como a luz, né, da candeia, né, brilhava sobre todos, Jesus disse que a luz de vocês também brilhe sobre todos. E que luz é essa? Ele diz, a fim que eles vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Então essa luz nossa está nas boas obras que a gente pratica, no bom testemunho, né, na prática de coisas certas, numa vida justa, numa vida honesta, de não passar cheque sem fundo, de não passar cartão de crédito, não deixar de pagar, mesmo que você esteja pagando aos banqueiros, seja rico. Mas ele é muito rico, não importa, você tem que fazer sua parte dentro do sistema já estabelecido. Então isso não é legal, a pessoa, um cristão, que ele passa cartão de crédito já na ideia de não pagar, aí compra bem muito e depois não paga, fica sujo, o nome do SPC, Serasa. Isso não é coisa de cristão, isso não é coisa de quem serve a Jesus, de quem serve a Deus. Como também tomar dinheiro emprestado e não pagar uma outra pessoa. Isso não é coisa de cristão, isso não é coisa de servo de Deus.
A sua luz não está brilhando. Pelo contrário, dessa forma ela está debaixo do alqueire. Ou seja, ninguém está vendo a sua luz. Ninguém está vendo a sua luz. O cristão ele tem que ter luz, ele tem que ter bons exemplos, a fim de que as pessoas olhem, ele seja uma referência e glorifiquem ao Pai que está no céu. Veja, a glória não é sua. A glória é de Deus. Porque você é o que é pela graça de Deus. Porque sem a graça de Deus, meu amigo, nós somos sal insípido, para nada presta. Nós somos lâmpadas debaixo de alqueire, não dá luz a ninguém. Nós somos como um trapo de imundícia, sem a luz de Jesus, sem a graça de Deus em nossas vidas. Então, a glorificação tem que ser de Deus. Se você faz boas obras, se a sua luz está brilhando, então glorifique a Deus e que os outros também glorifiquem a Deus por isso daí. Então, veja, essa questão de a luz brilhar, de sermos boas obras, ela é muito importante. Paulo, no capítulo 2 da carta dele aos Efésios, no versículo 8 ao versículo 10, ele diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, ou seja, a salvação não é um mérito humano. Ele é um dom de Deus, é um presente, é um ato da graça, é dado de graça, é um favor imerecido para você. Então não fique pensando que, porque você também faz coisas certas, é uma pessoa justa, honesta, que isso vai lhe levar à salvação, ou que você será merecedor da salvação por conta disso. O não praticar as coisas certas, o não arrepender-se de coração, isso vai fazer com que a gente não seja salvo. Agora, nós fomos criados em Cristo Jesus para as práticas das boas obras. É isso que Paulo diz, porque fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos feituras suas para as boas obras. Aí o versículo 10. As quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas, para que a gente praticasse essas boas obras. Ou seja, Deus já preparou. O desejo de Deus é que todo mundo pratique boas obras. Obras boas, obras de benefício a você, ao seu próximo e a todos que estão em sua volta, a todos do mundo. Então, o ensinamento de Jesus é esse, para que a gente viva amando, viva praticando boas obras, que a nossa luz brilhe diante dos homens e eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. Você está sendo sal da terra? Você está sendo luz do mundo? Se está sendo, glória a Deus por isso. Se não está sendo, ainda há tempo para você. Ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de confessar toda a sua culpa e pecado diante de Deus. E andar debaixo da luz, que é Jesus, e refletir essa luz a todos que estão na casa, a todos que estão no ambiente. Que Deus te abençoe e seja sal da terra e luz do mundo sempre. Um abraço.